Leitura do capítulo 56 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este dia de experiências iluminativas, com as suas provas e as expiações que nos permitem a eliminação dos resíduos tóxicos que trazemos em nós mesmos, frutos de nossas iniquidades no passado distante ou recente. E também por agora nos permitires este encontro de fraternidade e paz para os estudos da doutrina espírita. Senhor, permite por misericórdia que os bons espíritos conosco estejam, a nos envolver em eflúvios de paz, de saúde, mas também a nos auxiliar na boa compreensão das lições que serão estudadas e analisadas nesta noite.
também rogamos, Jesus, as tuas bênçãos em favor de nossos irmãos de humanidade, em favor dos doentes do corpo, dos doentes do psiquismo, daqueles tantos que passam pela experiência física sem um sentido profundo para a própria vida, dos que estão mergulhados em pensamentos derrotistas, pessimistas e até mesmo suicidas. Abençoa todos eles, envolvendo-os em tua santa paz. Abençoa também, Senhor, todos os teus servidores, dedicados mensageiros do bem e da verdade, que não medem esforços para auxiliar a todos nós da humanidade terrestre, espíritos tão inferiores que somos. E por fim, desejamos, Senhor, agradecer-te e bendizer-te o nome, com muita alegria, em razão de tudo que realizas por nós, em razão de seres o que és, em razão do amor que ofereces a toda a humanidade. Bendito sejas, Jesus Cristo, e louvado sejas hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade então aos estudos A Torre de Vigia, que é o primeiro capítulo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. E na última aula nós vimos, ao final, aquela descrição inicial que o autor Camilo nos oferece a respeito daquele terceiro pavimento por onde o grupo iniciou a sua excursão na Torre de Vigia. Então Camilo diz que havia aquele primeiro local, aquele primeiro salão circular enorme, todo envidraçado e circundando estofamentos, assentos estofados muito confortáveis. Mencionou que havia uma blindagem sonora, ou seja, o que se passava dentro daqueles departamentos ali, naquele salão enorme, não se ouvia do lado de fora. Mencionou também que naqueles departamentos era proibida a entrada de pessoas que não fossem os trabalhadores específicos daqueles departamentos, dada a responsabilidade, a delicadeza daquelas atividades, a complexidade das atividades e também a delicadeza dos próprios aparelhos e das funções que tinham aqueles aparelhos. Menciona que num primeiro gabinete havia aparelhos que ele descreve, o autor, como enormes, sofisticados telescópios que permitiam aos trabalhadores daquele gabinete vasculhar, verificar o que se passava a longas distâncias, tanto na crosta e até mesmo nos abismos da crosta, quanto no mundo espiritual. Menciona também que ali havia outros aparelhos que eles não conseguiam identificar a sua natureza, porque não havia algo similar, próximo, que eles pudessem recordar das memórias que tinham trazidas da experiência da última reencarnação. Então eram provavelmente aparelhos que não existem ainda, ou pelo menos na época em que foi escrito o livro, não existiam na Terra.
Então não tinha como utilizar nenhum parâmetro aqui das nossas imagens ou palavras aqui da Terra para descrever aqueles aparelhos. Ele nem sabia exatamente o que seriam aqueles aparelhos. No segundo gabinete, menciona o autor que havia grandes telões similares àqueles que havia nos quartos em que eles estavam, que transmitiam, por exemplo, as preces das pessoas encarnadas ou desencarnadas, feitas em favor daqueles suicidas, mas que a dimensão daqueles telões era algo absurda, eram gigantes e eram muito mais apuradas as imagens e os recursos mais avançados, mais complexos. Menciona que conseguia verificar por aqueles telões todos os pensamentos, as experiências dos encarnados e desencarnados, os registros da reencarnação do indivíduo. E por fornecer muitos detalhes, inclusive detalhes da intimidade das pessoas, das almas encarnadas e desencarnadas, havia uma grande responsabilidade no uso daqueles telões, para que fossem apenas usados quando realmente necessário fosse. Aí está uma medida de grande respeito à intimidade de todos nós, das almas, estejam encarnadas ou desencarnadas. E depois um terceiro gabinete, em que havia uma aparelhagem também bastante complexa e grandes cientistas presentes ali. E era uma aparelhagem que era responsável por produzir e manter, digamos, o estoque de energia eletromagnética da colônia para o funcionamento de todas as aparelhagens da colônia, inclusive da iluminação pública. E diz ainda que naqueles departamentos, naqueles gabinetes, a movimentação de espíritos, de trabalhadores, era enorme, que eles estavam sempre em intensa atividade. E Camilo menciona que eles notaram em certo destaque algumas damas que traziam uma roupagem diferenciada, branca, muito alva, e que inicialmente ele acreditou ser um tipo de uniforme específico daquelas senhoras. Depois ele descobre que não, que elas tinham aquela vestimenta semelhante umas às outras, porque elas pertenciam ao mesmo nível evolutivo, intelecto-moral. Eram espíritos muito nobres e, portanto, a sua apresentação perispiritual era semelhante entre elas, entre os espíritos daquele grupo de damas, porque realmente eram espíritos muito evoluídos. Exatamente, da luz, da energia delas. Daí vê como que é difícil, e não é uma questão de a pessoa ser limitada intelectualmente, porque aquele grupo de Camilo eram quase todos de intelectuais. Mas a questão do conhecimento espiritual faltava a todos eles. Eles tinham desprezado a busca pelo conhecimento espiritual das verdades eternas. Então, eles eram bastante ignorantes dessas verdades eternas. Ignorantes significa falta de conhecimento, prefixo i, de negação, e gnose significa conhecimento. Então, não tinham conhecimento. E quando se dão conta que eram realmente espíritos muito evoluídos, aquelas damas, e por isso tinham aquela irradiação distinta, diferente dos demais, isso vai provocar uma certa indignação em um dos membros da turma de pacientes daquela turma que pertencia a Camilo Castelo Branco, o autor. Então a gente vai ver, daí era uma retrospectiva do finalzinho da aula passada, o que o padre Anselmo falou a respeito da torre de vigia e de outras torres que compunham a fortaleza visitada pelo grupo de Camilo.
mais especificamente que tanto aquela torre de vigia quanto outras torres aquartelavam o regimento de milicianos e lanceiros especializados da colônia. Então a gente vai ver quais eram as tarefas desses servidores e quais eram os espíritos que serviam nestas funções. Então ele menciona que tanto naquela torre de vigia quanto em outras torres que compunham aquela fortaleza, estavam aquartelados ou aquartelado o regimento de milicianos e lanceiros especializados. Aí a gente vai ver a atuação destes grupos de lanceiros e milicianos logo no início do livro, quando Camilo ainda está aturdido, ele sai do cemitério e ele é, digamos, preso naquele grupo de espíritos também suicidas e que fica envolto, ficam circundado por milicianos que levam aqueles espíritos até o Vale dos Suicidas. Depois também ele vai mencionar que toda vez que chegava um grupo de socorristas para resgatar suicidas ali do vale para levar para a colônia, sempre vinham, além das damas evoluídas, de outros trabalhadores, daquele que capitaneava, ele várias vezes viu o espírito Charles, que era Ramiro de Guzmán, aqui no livro, o personagem Ramiro de Guzmán, e via sempre junto aos milicianos e os lanceiros, porque, sobretudo, quando a caravana estava se retirando, muitos espíritos suicidas rebeldes tentavam invadir, queriam se aproximar para invadir as ditas carruagens, aqueles transportes, para também serem resgatados, ou por rebeldia, por despeito, por não terem sido resgatados naquela oportunidade, tentavam agredir, enfim. E daí os milicianos e os lanceiros atuavam. Também atuavam os lanceiros na defesa ali também da colônia. Então, em vários momentos do livro, a gente vai ver a atuação deles. E aqui diz que o padre Anselmo diz que muitos dos integrantes, que eles faziam a defesa, a sentinela da região, além daquelas atividades fora, das excursões fora na crosta ou no Vale dos Suicidas, eles faziam a defesa ali da colônia. E que muitos daqueles integrantes do regimento tinham sido discípulos da iniciação cristã popular, ou seja, tinham sido cristãos na terra, de alguma designação cristã na terra. Mas que não, o fato de terem aderido a alguma doutrina cristã, pode ser o catolicismo, pode ser a igreja ortodoxa, pode ser alguma igreja protestante ou derivada da reforma protestante, pode ser o espiritismo, qualquer doutrina cristã. Então, mas que esses indivíduos, embora tivessem se vinculado na terra a alguma dessas doutrinas cristãs, não a viveram. E daí, naturalmente, assumiram grandes responsabilidades perante a própria consciência. Nós lembramos, Jesus disse, a quem mais é dado, deste mais será cobrado. Quanto mais a nossa consciência está lúcida quanto à lei divina e às nossas responsabilidades espirituais, logo, sabendo dessas responsabilidades, se não as cumprimos, a consciência vai gritar mais alto para nós. Porque a justiça de Deus se faz mediante este tribunal que é a nossa própria consciência. Então, era natural que esses indivíduos que se vincularam à doutrina cristã na terra, que conheciam a mensagem de Jesus, mas não a viveram, a desprezaram, que eles sofressem bastante, em decorrência da culpa, das acusações da própria consciência, de se sentirem sujos. Então, ali, como eles não tinham condições de realizar tarefas mais elevadas, por falta de conhecimento, por falta de recursos morais, por falta de equilíbrio, então eles se predispunham à realização de tarefas mais simples, mas nas quais eles pudessem ser úteis e, com isso, aprender mais, se reequilibrar mais rapidamente e adquirir valores, virtudes também mais rapidamente e créditos também perante a lei divina. Então ele diz aqui, estes ensaiam os primeiros passos na senda dos labores edificantes,
caminho da redenção. Então eram os primeiros passos. Daí também diz que além daqueles, havia também um grupo que também que participava tanto da milícia quanto da equipe de lanceiros e que tinham sido suicidas em alguma reencarnação. E agora experimentam conosco a reparação de antigos deslizes. Lembramos, Código Penal da Vida Futura. Kardec deixa bem claro, há 3 componentes que devem compor o nosso processo integral de reparação das nossas faltas, de cada uma de nossas faltas, de cada desrespeito da lei divina. O primeiro momento, naturalmente, é o arrependimento. Se a gente toma consciência de que a gente desrespeitou a lei divina, que está gravada na nossa consciência, portanto, agrediu a própria consciência, uma autoagressão, a gente sente a culpa, o remorso. Aquilo nos faz sofrer. Nós nos arrependemos de ter cometido aquele ato, de ter tido aquele pensamento, aquela intenção negativa. Mas não basta. Uma vez que nós pensamos ou agimos em desacordo com a lei de Deus, nós geramos em nós mesmos um desequilíbrio. É necessário eliminar esse desequilíbrio. Portanto, aí está o processo de expiação, eliminação do desequilíbrio que nós geramos em nós mesmos. Mas também não basta. Para que esteja completo o processo de reparação, é necessário de reajuste, é necessário que nós reparemos o mal praticado, o mal causado especificamente a alguém ou coletivamente à lei divina, ao equilíbrio da sociedade, ao equilíbrio do universo. É necessário que nós nos reajustemos também, reparando a falta, corrigindo a falta, compensando o mal praticado pelo bem que possamos e efetivamente pratiquemos. Então, ali eles estavam trabalhando para a própria regeneração. Então, o trabalho no bem, como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados, baseando-se nos ensinamentos de Jesus. Então, era necessário praticar o bem, realizar o bem para o próprio reajuste, a própria reparação. Então, havia os cristãos que não viveram o cristianismo, portanto estavam desequilibrados. Havia ex-suicidas. E daí ainda diz assim: todos eles, porém, são tratados pela direção da colônia com desvelado amor e caridade cristã, a qual se acham afetos os trabalhos de auxílio à sua reeducação. Sobre os últimos, que eram, além daqueles, ele diz assim, outros, no entanto, saíram da mais negra impiedade, pois foram, além de suicidas, temíveis obsessores, e seus delitos, os crimes que praticaram durante tão lastimáveis ofícios, são bem fáceis de avaliar. Ou seja, além dos cristãos que não viveram o cristianismo, além dos suicidas, havia também os suicidas que, depois de desencarnados, se tornaram obsessores. Então, todos estes, embora os seus erros, os seus desvios, eram tratados muito bem, com muito amor, carinho, dedicação por toda a colônia, pelos benfeitores espirituais. E diz que, sobretudo, os últimos, que ainda estavam mais comprometidos perante a lei divina, ou seja, perante a própria consciência, que tinham sido suicidas e também, depois da desencarnação, obsessores, diz aqui, existem mesmo recomendações especiais provindas de mais alto, visto que a insigne guardiã da legião, Maria de Nazaré, deseja vê-los o mais cedo possível integrados nas hostes dos verdadeiros conversos da doutrina do amado Filho, na legião dos trabalhadores, devotados da causa magnânima do Mestre dos Mestres. Aí está a grande diferença. Na Terra, normalmente, quanto mais o indivíduo se desvirtua, se compromete perante a justiça, comete crimes, mais ele torna-se objeto de nossas críticas, de nosso desprezo, de nossa maldição. Nós os maldizemos,
e muitas vezes desejamos vê-los massacrados, exterminados e alijados da sociedade, se possível, destruídos para que não estejam mais em convívio social nenhum. Aqui é a diferença. Recordando o início em epígrafe do Evangelho, o trecho do Evangelho utilizado aqui pelo autor, deste rebanho não se perderá uma única ovelha. Jesus fez a promessa. Aí está a grande diferença. Em vez de nós nos empenharmos mais, por exemplo, com relação a estes que são os mais desvirtuados, criminosos da humanidade, nos empenharmos mais orando por eles, porque talvez outros recursos não tenhamos como realizar diretamente em favor deles. Mas o recurso da prece sincera podemos e devemos realizar em favor deles, até porque eles pertencem à nossa comunidade planetária. Mas se morrerem, vão continuar vivos, pertencendo ainda à comunidade planetária da Terra. E com a vantagem de estarem invisíveis para nós. Podem se tornar grandes e terríveis obsessores de indivíduos e coletivamente da humanidade. Então interessa-nos, individual e coletivamente, que esses indivíduos se melhorem. E uma das formas de nós os tocarmos e os auxiliarmos nesta autotransformação moral é por meio da prece sincera, endereçando-lhes bons pensamentos, boas orientações mentais, boas vibrações, pedindo que Deus, que Jesus, que os benfeitores os auxiliem. Isso tudo a gente pode fazer, mas normalmente nós não fazemos. Então aí está uma grande diferença, aí a gente vê a diferença de espíritos superiores e espíritos inferiores que normalmente constituem a maioria da humanidade da Terra por enquanto. Daí diz assim: assim sendo, além dos trabalhos que desempenham e que também fazem parte da instrução que lhes é devida, portanto, além de trabalharem, recebiam orientação e instrução, todos estudam, aprendem com seus instrutores noções indispensáveis do amor, da justiça, do dever, do bem legítimo, habilitam-se na moral do Cristo de Deus, no respeito devido ao Todo-Poderoso, até que tornem a reencarnação para os testemunhos decisivos. Não vão escapar destes testemunhos por meio de novas reencarnações. Diz assim ainda o padre Anselmo: não obstante, muitos já venceram as primeiras etapas dos testemunhos indispensáveis, isto é, voltaram já das terríveis reencarnações expiatórias, continuando aqui a instrução para o progressos futuros. Não poderei de fazer referência aos batalhões de lanceiros hindus que aqui também aquartelados, os quais voluntária e abnegadamente se dedicam a servir de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os e cooperando conosco para a sua reabilitação, enquanto prestam outros inestimáveis concursos à direção de nosso instituto. Esses hindus, antigos discípulos particulares dos iniciados aqui domiciliados, alguns já bastante encaminhados para a luz da verdade, são, como facilmente percebemos, o verdadeiro sustentáculo da ordem da disciplina que mantém a paz entre os demais. Então, além daqueles ainda inferiores que estavam ali pela misericórdia de Deus, de Maria Santíssima, de Jesus, para poderem expiar os seus desequilíbrios, ao mesmo tempo aprender e ao mesmo tempo praticar o bem. Mas nunca sem vigilância, sem acompanhamento de espíritos mais habilitados. Então, aqueles participavam, mas se submetiam à ordem, à disciplina, ao comando dos outros lanceiros e outros milicianos que eram realmente iniciados já nos ensinamentos do hinduísmo, nos ensinamentos orientais. Eram hindus que já estavam devidamente treinados no mentalismo, com os recursos psíquicos já desenvolvidos, eram bem mais adiantados e que serviam, não apenas desempenhavam as suas funções também, na condição de milicianos e lanceiros, mas serviam também de instrutores, orientadores, fiscalizadores,
orientadores daqueles outros que eram ainda espíritos bastante imperfeitos, bastante inferiores. Neste ponto, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, na sequência, então, nós vamos ver porque, de acordo com o padre Anselmo, que era o diretor da Torre de Vigia, a vigilância realizada por aquele setor tinha de ser incansável, rigorosa e minuciosa. Diz assim: nossa vigilância há de ser incansável, rigorosa, minuciosa, dada a zona de desordens em que se encontra situada a nossa instância, avizinhando-se da terra e desta recebendo seus múltiplos reflexos perturbadores. Das gargantas sinistras onde se localiza o vale em o qual aglomeramos nossos futuros hóspedes, das regiões inferiores onde prolifera o elemento maldoso proveniente das sociedades terrenas e das estradas por onde perambulam hordas endurecidas no mal, cuja preocupação é seduzir, bandeando para suas hostes espíritos incautos e inexperientes como vós. Tudo isso sem nomear as ondas malignas invisíveis de fluidos e emanações mentais que sobem da terra, engrossando as do invisível inferior, e às quais desta torre damos caça, como faríamos a micróbios endêmicos da peste. Então aqui a questão, o problema da localização da colônia Maria de Nazaré exigia um cuidado muito grande. E esta atenção na defesa daquela instituição espiritual para que, primeiro, ela não fosse invadida por espíritos desordeiros, trevosos que desejavam destruir aquele trabalho, aquela instituição, mas também não fosse destruída ou sofresse, digamos, instabilidades nas suas atividades, no seu campo magnético, enfim, até mesmo nas defesas magnéticas em decorrência das ondas vibratórias. E é interessante que ele diz assim, que a estância ou a colônia recebia os múltiplos reflexos perturbadores da Terra, por estar muito próxima da crosta. Diz assim, das gargantas sinistras onde se localizava o vale, porque as irradiações daqueles suicidas aglomerados no vale, naquelas regiões onde estava o vale, aquelas irradiações alcançavam a colônia. Além daquelas irradiações daqueles suicidas retidos ali por medidas beneficiadoras dos próprios suicidas, havia também a maldade, as irradiações daqueles obsessores que permaneciam nas circunvizinhanças e que desejavam, digamos, sequestrar espíritos incautos, imprevidentes, sem recursos, sem vigilância, sem defesas próprias, suicidas e não suicidas, para escravizá-los. Ou então, para que estes espíritos incautos passassem a compor as suas gangues. Coisa curiosa nós notarmos, nesta semana saiu uma notícia nos periódicos do Brasil a respeito do grande problema que está enfrentando um dos países que já foi considerado um dos mais seguros do mundo, a Suécia. Uma social-democracia do passado, considerada um dos países mais seguros, melhores países do mundo para se viver, e há muitos anos vem sofrendo grandes problemas de todos os tipos, de ordem econômica, de ordem social, de revoltas, de xenofobia, mas também de violência. Nesta semana saiu uma matéria dizendo que há prejuízos, inclusive econômicos, sociais e também até mesmo intelectuais, culturais, porque indivíduos que normalmente desejavam
se deslocar para a Suécia para se filiar a alguma das universidades, para realizarem mestrados, doutorados, pós-doutoramentos, realizarem pesquisas científicas, empresas que antes desejavam se instalar no país, enfim. Agora estão receosas essas empresas ou os indivíduos de viverem lá por causa da onda de violência. E o grande problema é o aumento gigante de gangues. A própria população, homens têm ficado fazendo rondas noturnas para avisar a polícia a fim de que componentes das gangues sejam impedidos de aliciar jovens nas ruas, nos parques, nos ambientes públicos para compor as suas gangues. Então, esses indivíduos que já participam ou dirigem gangues ficam nas ruas, sobretudo no período noturno, para aliciar outros jovens para compor as suas gangues, que vão lutar contra as gangues inimigas. Esse está sendo um grande problema na Suécia. Então a gente verifica que o que se passa na Terra sempre é um reflexo do que falamos na crosta, na vida material, é sempre um reflexo, ainda que mais grosseiro, da realidade do mundo espiritual, o que se passa no mundo espiritual. Há quantas décadas foi escrito psicograficamente este livro? E a gente vê o que se passa na atualidade. No ano de 2023, um país que era considerado super seguro, super tranquilo, cuja população total não ultrapassa a população da cidade de São Paulo. A população nacional da Suécia não ultrapassa a população da cidade de São Paulo. É como se a cidade de São Paulo fosse a Suécia inteira em termos populacionais. Então, um país relativamente pequeno, com uma pequena população e com um problema gigante, sem que os políticos, os indivíduos, a sociedade, as autoridades saibam como resolvê-lo. De maneira que, se esta realidade provém já do mundo espiritual e se repete de maneira mais grosseira na Terra, é porque o problema, ou ainda a solução, não tem como ser derivada de uma doutrina ou de uma proposta política, de uma proposta da sociologia, uma proposta econômica, uma proposta de mera instrução, ou seja, de transmissão de conhecimento. Porque a Suécia não tem os problemas que o nosso país, o Brasil, tem em termos de educação oficial, de analfabetismo, etc. De maneira, então, que, como se diz, a educação resolverá tudo, a educação formal de instrução, não. Aí está demonstrado que não é o resultado esperado, que seria uma civilização avançada em termos, inclusive, sobretudo ético-morais. Não, a educação não é a resposta para isso. Não é a solução. A solução vem de uma educação baseada em valores morais, como proposta por Allan Kardec. A educação da alma. A educação do cidadão, do homem de bem, que necessita, portanto, educar os seus impulsos, diminuir as suas imperfeições e aumentar as suas virtudes, ter valores morais muito bem sedimentados e vivenciá-los. Então, porque a colônia estava situada numa região que sofria influências dos espíritos desencarnados, portanto, mas que viviam na crosta,
dos espíritos atribulados, suicidas, com os seus pensamentos de desespero, de angústia, de revolta, da região do Vale dos Suicidas, dos espíritos obsessores, espalhados pelas zonas inferiores da umbralinas, pelos pensamentos, sentimentos, as irradiações psíquicas dos próprios encarnados na Terra. Então, aqui o Padre Anselmo diz, nós temos de combater não apenas os espíritos, por exemplo, que tentam invadir a colônia, não apenas os obsessores que tentam recrutar espíritos incautos para suas gangues, os seus exércitos trevosos, ou sequestrá-los para siliciá-los. Nós temos também de combater, como se fosse também um serviço sanitário, combater as irradiações psíquicas, as larvas mentais, as nuvens de ondas mentais perturbadoras, com aparelhos específicos. Agora, nós podemos também entender, com base nesta explicação, que o nosso ambiente do nosso lar, de onde nós moramos, também sofre influências exteriores, sofre influências internas dos próprios habitantes daquele lar. Visitas que chegam podem contaminar o ambiente psíquico do nosso lar também. Daí ser fundamental mantermos também defesas dentro do nosso ambiente do lar, com as nossas preces, mas não preces mecânicas, com o Evangelho no lar, com boas reflexões, com boas leituras, com boas irradiações de pensamentos e sentimentos, porque nós podemos fazer o Evangelho no lar, fazer uma boa leitura, fazer a nossa prece, e constantemente estarmos de mau humor, porque nós somos mal-humorados, constantemente nos implicarmos com tudo, constantemente reclamarmos, termos comportamentos inadequados, mantermos sentimentos inferiores, pensamentos perturbadores. Daí, na mesma proporção que as atividades edificantes ali realizadas criam energias, ondas vibratórias positivas, nós destruímos aquelas ondas vibratórias e contaminamos de novo o nosso ambiente. Então é necessário que os moradores, os residentes daquele núcleo familiar se comprometam a manter padrões mentais e radiações psíquicas razoáveis, ainda que não consigamos ainda irradiações elevadíssimas, de alto padrão vibratório, mas pelo menos mantermos a vigilância com relação aos nossos pensamentos, sentimentos, às nossas ações e, além disso, realizarmos aquelas atividades para a defesa. Mas podemos fazer isso também no nosso ambiente de trabalho. As pessoas sempre reclamam que o ambiente de trabalho é ruim por causa do chefe, por causa do colega de trabalho, por causa disso, por causa dos clientes. Mas raramente as pessoas se recordam de criarem um ambiente psíquico favorável, assumirem um compromisso de fazerem uma prece sincera antes de iniciarem o dia de trabalho, fazerem uma prece sincera ao terminarem o dia de trabalho. Quando o ambiente começa a ficar agitado, parar um instante, alguns instantes, não precisa mais do que 1, 2, 3 minutos, e fazer uma prece pedindo auxílio espiritual, auxílio a Deus para que o ambiente se recomponha. Diante de um cliente desequilibrado, permanecer em prece, vibrando favoravelmente por ele, para que ele se acalme. Há recursos para nós conseguirmos realizar tudo isso. Simplesmente ou nós esquecemos ou nós desprezamos. E são recursos gratuitos e que são eficazes. Então, muitas vezes, nós podemos evitar problemas para nós, para o nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente de trabalho, utilizando-nos desses recursos simples, gratuitos e altamente eficazes.
E depois, então, ainda segundo o Padre Anselmo, ele vai explicar como os aparelhos que foram vistos pelos visitantes, né, por Camilo e seus amigos, poderiam ajudar os trabalhadores daquele setor. E ele vai falar também a razão pela qual, embora houvesse servidores com perfeita faculdade de clarividência, né, aqueles espíritos mais adiantados, de visão à distância, era sim preferível ali usar a aparelhagem disponível do que utilizar aqueles indivíduos, aqueles espíritos, as suas faculdades de visão à distância, de clarividência. Ele diz aqui na explicação no parágrafo seguinte: através dos aparelhamentos que vedes, estamos em ligação permanente com os sucessos, os eventos, portanto, desenrolados no Vale dos Suicidas. Graças a eles permanecemos presentes ao que ali ocorre, de tudo sabemos e tudo ouvimos. Poderíamos exercitar a clarividência, a visão à distância. Interessante nós também recordarmos que a visão à distância, Allan Kardec também estuda em O Livro dos Espíritos, o capítulo da emancipação da alma, falando desta visão à distância de indivíduos ainda reencarnados, vinculados a um corpo físico. Quando ele fala dos estados de emancipação da alma, desse desprendimento parcial do espírito e seu perispírito com relação ao corpo físico, ele fala do sono, sonhos, do sonambulismo, no estado de êxtase, também fala do estado de letargia e catalepsia e fala da visão à distância. Aqui no caso, a visão à distância já de espíritos desencarnados. Então, poderiam estes espíritos com estas habilidades usar a clarividência ou a visão à distância, assim como outros dons anímicos, ou seja, da própria alma, que igualmente possuem os nossos técnicos, a fim de nos inteirarmos do que necessitarmos saber, pois temos, mesmo na torre, funcionários capazes de tão vultuoso quanto melindroso serviço, como aquelas operosas irmãs que acolá observamos atentas no cumprimento do dever. Então eram espíritos mais adiantados que tinham estes recursos. Mas ele esclarece: preferimos, porém, geralmente os aparelhos, porque seria sacrificar demasiadamente, sem necessidade, tão preciosas faculdades anímicas num local heterogêneo, de vibrações muito complexas, muito distintas, heterogêneas, como este, carregado de influências pesadas, que delas exigiriam grande dispêndio de energias preciosas, esforços supremos, quando o aparelhamento de que dispomos realiza o mesmo serviço sem exigências vultuosas de ordem mental. Então, aqueles aparelhamentos, nós lembramos logo no início do livro, quando Camilo relata, descreve como eram aquelas excursões ou incursões no Vale dos Suicidas, socorristas, e que ficavam como vozes em alto-falantes à distância dizendo: olha, está na caverna de número X. Como sabiam? É porque estavam usando aquelas aparelhagens, aqueles telescópios avançadíssimos à distância. Aquelas senhoras, sobretudo, não apenas as senhoras, mas sobretudo havia muitas daquelas senhoras. Então elas ficavam, além do serviço, a utilização daqueles telescópios ou outros equipamentos, elas ficavam com um serviço de som, porque havia verdadeiros alto-falantes ali distribuídos em toda aquela região e que transmitiam, portanto, os avisos, as orientações aqueles trabalhadores. Então, facilitava o serviço da equipe de socorristas no Vale dos Suicidas. E aqui também, a respeito por que utilizavam aqueles aparelhamentos, era exatamente para poupar as energias daqueles trabalhadores, sobretudo daquelas senhoras. Poderiam eles utilizar os recursos próprios, anímicos da alma? Poderiam. Mas por que gastar energia desnecessariamente se os aparelhos faziam o mesmo serviço de maneira tão eficiente também? Quando vemos no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, lemos, melhor dizendo, verificamos que, e também Missionários da Luz, certos aparelhos são utilizados ao início de cada sessão mediúnica, de cada reunião mediúnica em casas espíritas, evidentemente casas espíritas sérias que têm este amparo dos benfeitores espirituais, com aparelhamentos, e um deles foi chamado por André Luiz, ou diz ele que se chama no mundo espiritual, de psicoscópio.
que mede a atividade psíquica, né, de radiação, etc., do médium para saber se ele está em condições ou não de dar comunicações e qual tipo de comunicação ele poderá dar naquela noite. E daí André Luiz diz, os benfeitores espirituais não necessitam desta aparelhagem, mas os espíritos que estão também colaborando e que não estão no mesmo nível de evolução, né, não têm esses recursos anímicos ainda da própria alma, têm de utilizar aqueles aparelhos, ou mais especificamente este aparelho o psicoscópio. Isso também nós verificamos, os benfeitores espirituais sempre tomam bastante cuidado com relação a não se utilizarem de recursos, energias, desnecessariamente. Nunca eles vão propor uma atividade em que haja desperdício ou de tempo ou de recursos divinos. Assim também fazem com relação aos trabalhadores encarnados. Se eles podem realizar a tarefa sem que os trabalhadores encarnados tenham excessivo desgaste fluídico, eles realizam. Eles respeitam, por exemplo, numa reunião mediúnica, o tempo de transe mediúnico de cada médium. Verificam quais as condições fisiológicas, perispirituais de cada médium, físicas e perispirituais de cada médium, né, para que eles dosem a atividade mediúnica, a cooperação de cada médium na reunião mediúnica, sem que o médium acabe desvitalizado, desfavorecido depois do trabalho mediúnico. Então, aqueles que têm recursos extras, ou um pouco mais dilatados, eles permitem que sirvam um pouco mais. Os que têm recursos um pouco menos dilatados servirão um pouco menos, participarão, mas eles não exigirão a mais daquele médium para que não haja desperdício ou uso excessivo de recursos energéticos, psíquicos de cada um dos componentes de uma reunião mediúnica, por exemplo. Então, eles são muito criteriosos nesse sentido. Tanto preservam as energias e os recursos anímicos dos espíritos trabalhadores mais adiantados, mais ainda realizam esta precaução, este cuidado com relação a nós outros que somos, estagiários de colaboração com o mundo espiritual e que temos recursos muito mais limitados, né, e muito maior dificuldade na execução das nossas tarefas. Depois, o Padre Anselmo vai falar a respeito dos galés do vale e ainda dos transviados que se comprazem no mal e cujo raio de ação se encontre no caminho das atividades dos servos de Maria. E também nós vamos ver o que foi comentado sobre a razão de os servos de Maria não terem como socorrer imediatamente os suicidas. Nós vamos ver então os comentários que o Padre Anselmo fez a este respeito e também a nota de esclarecimento que Camilo inseriu neste trecho do capítulo. Daí ele diz assim: por mais desgraçados que sejam os galés, ou seja, os apenados, os condenados do vale, ou os transviados que se aprazem no mal e cujo raio de ação se encontre no caminho de nossas atividades, jamais se acharão desamparados, pois os servos de Maria velam por eles, com o auxílio destes magníficos aparelhos de visão e comunicação, e os socorrem no momento oportuno, isto é, desde que eles mesmos estejam em condições de serem socorridos, transportados para outro local. Mas existe uma como fatalidade a extrair-se do ato mesmo do suicídio, contra suas atribuladas presas, a qual impede sejam essas socorridas com a presteza que seria de esperar da caridade própria dos obreiros da fraternidade. É o não se encontrarem elas radicalmente desligadas dos liames que as atêm ao envoltório carnal, isto é, o se conservarem semi-encarnadas ou semi-desencarnadas, como quiserdes.
Então isto está relacionado ao não esgotamento ainda do fluido vital. Nós recordamos, segundo aprendemos com Allan Kardec na doutrina espírita, um indivíduo, qualquer um de nós que esteja encarnado ou reencarnado na Terra, será um indivíduo composto de 3 elementos essenciais. Ele é o espírito, o ser que pensa, a essência. Este espírito tem um corpo espiritual, também chamado de corpo astral. Allan Kardec deu o nome de perispírito. Peri, o que envolve espíritos, aquilo que envolve o espírito. É o corpo que dá forma, esta forma humana que conhecemos, é o corpo que dá forma ao espírito. E é com este corpo espiritual ou perispírito que nós, no mundo espiritual, interagimos com o meio e com os outros espíritos. Nós precisamos, portanto, do corpo espiritual, perispírito, para a nossa interação com o meio, o mundo espiritual e os seus elementos, e com os outros espíritos. Mas pensemos na condição de um mergulhador. O mergulhador, se ele vai investigar as águas profundas, ele vai utilizar-se de uma roupa emborrachada especial, pés de pato, uma máscara que ele possa abrir os olhos e ver mais claramente debaixo d'água. Também vai utilizar um tubo ligado a um tanque de oxigênio para ele poder respirar debaixo d'água. Mas aqueles aparatos todos, eles servem apenas para aquela experiência momentânea, durante a experiência de submersão na água. O astronauta tem uma roupa especial para que ele realize atividades fora da nossa órbita, fora da nossa atmosfera, em que o corpo físico sofreria prejuízos, até mesmo a morte física, sem aquela roupa especial. Mas nem o astronauta, nem o mergulhador utilizarão aquelas roupas no dia a dia, dentro da nossa vivência comum, na sua casa, nas ruas, enfim. São roupagens específicas para condições específicas, para ambientes específicos. Como o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, não tem como interagir diretamente ou agir, influenciar diretamente a matéria grosseira, interagir com outras pessoas revestidas de um corpo físico, nós nos utilizamos de um organismo grosseiro, de matéria densa. Este organismo grosseiro, esta vestimenta grosseira composta de matéria densa, é elaborada, esta vestimenta, a partir do processo biológico natural, da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, formando-se o ovo ou zigoto, e aquela primeira célula com aquele DNA se desenvolvendo e gerando uma estrutura completa de um organismo físico, de uma vestimenta física, um corpo físico. Então, o espírito com o seu corpo espiritual, e por meio deste corpo espiritual se vincula aquela primeira célula e, paulatinamente, a todas as células que vão se desenvolvendo, formando um novo corpo físico. Então, na nossa condição de pessoas reencarnadas, nós somos um espírito que pensa, que temos um corpo espiritual que vai sobreviver à morte física e que temporariamente nos utilizamos de um corpo físico, apenas para a experiência durante o período em que necessitarmos de permanecer na experiência na crosta da Terra, da reencarnação. A morte física destrói o envoltório, o corpo físico. O espírito continua vivo e vinculado ao seu corpo espiritual, o perispírito, que não se destrói com a morte física. Acontece que, para que ocorra esta vinculação do espírito e do seu corpo espiritual, o perispírito, com o corpo físico, há necessidade de uma energia capaz, por assim dizer, de realizar a cola, a vinculação do perispírito com o corpo físico. Esta energia nós chamamos de fluido vital ou de fluido animalizado. Essa energia ainda é material e própria da matéria densa. Normalmente, quando ocorre a morte do corpo físico,
No processo de desencarnação, e daí nós não devemos confundir a morte do corpo físico com a desencarnação, a morte física significa, tecnicamente, a morte troncoencefálica, o critério médico que se dá para a morte do corpo físico. Quando não há mais comunicação entre o cérebro e o resto do corpo, e, portanto, o cérebro morre, as células do cérebro morrem e não conseguem mais, portanto, não há mais o comando para as atividades demais do organismo físico. Daí todos os outros órgãos vitais também sucessivamente vão morrendo e ao aniquilamento do corpo. Isto é a morte física. Mas o indivíduo pode ter a morte física decretada pelos médicos e ainda ele estar o seu corpo espiritual e ele próprio, o espírito, vinculados ao corpo físico. Esta desvinculação não é instantânea. Pode ser muito rápida, mas isso só ocorre rapidamente, muito rapidamente, nos espíritos muito elevados. E, na maioria de nós, é mais ou menos rápida. Pode ser, portanto, um pouco mais rápida ou pode ser menos rápida, como pode ser muito lenta. Então, esta desvinculação, né, do espírito-perispírito com relação ao corpo físico pode durar este processo de desencarnação, de desvincular-se do corpo de carne, algumas horas, alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos ou muitos anos, a depender do tipo de vida que o indivíduo tinha, do tipo de pensamento que ele costumava ter, do tipo de conduta, de ação que ele costumava ter. Se ele já se desmaterializou durante a experiência física, a reencarnação, se ele já se preparava para a vida espiritual, se ele era muito fixado às coisas materiais, se ele já era mais espiritualizado, verdadeiramente espiritualizado, tudo isso vai influenciar na mais rápida ou mais demorada desvinculação do corpo espiritual em relação ao corpo físico. No caso dos suicidas, esta desvinculação é muito lenta, pode demorar anos, em razão de aquela energia que mantém as vinculações entre as células do corpo espiritual e as células do corpo físico, o fluido vital, ainda estar em quantidade abundante. Num processo de desencarnação natural, por exemplo, em razão da idade mais avançada ou de uma doença, já o fluido vital está escasso. Daí, quando ocorre a morte física, portanto troncoencefálica, há tão pouco fluido vital que a desvinculação se dá muito rapidamente. Agora, quando há uma grande quantidade ainda, fluido vital em abundância, ele mantém muito coesas as células do perispírito vinculadas às células do corpo físico. As células do corpo espiritual vinculadas às células do corpo físico. Então, o corpo está tecnicamente morto, entra em processo de decomposição, mas o perispírito ainda está a ele vinculado, de alguma forma. Há reflexos do que se passa com o corpo físico sobre o corpo espiritual. Não é que o perispírito ou o corpo espiritual esteja também se decompondo, que ele esteja sendo comido pelos vermes, ou que ele esteja sendo dilacerado pelo fogo do forno crematório. Não, o perispírito não é atingido de forma nenhuma por estes eventos físicos. Mas o que se passa no corpo físico, estas impressões são transmitidas para o perispírito. E o espírito percebe tudo o que se passa no perispírito. Então, o perispírito não está sendo queimado pelo forno crematório, não está sendo devorado pelos vermes, não está decompondo pelo processo natural. O perispírito continua íntegro, inteiro, mas as percepções do que está acontecendo com o corpo físico, isto apavora e desespera e enlouquece, pode enlouquecer os espíritos. De maneira que o que se passa com os suicidas, normalmente, é que há uma abundância de fluido vital ainda
permitindo que o perispírito receba impressões do que está acontecendo com o corpo físico. E levando, portanto, aqueles espíritos suicidas para o Vale dos Suicidas, isto não constitui punição a eles. Eles já estão sendo punidos pelo próprio ato, pela lei de ação e reação. As consequências naturais do seu ato suicida já constituem a punição para ele. Deus não pune, Deus ama. E pela misericórdia e pelo amor de Deus, há esta determinação para auxílio daqueles que sofrem, sobretudo dos que mais sofrem. Então, a medida de levar para aqueles espíritos para o Vale do Suicida já é uma medida da misericórdia, do amor de Deus. Isso é muito importante ser frisado, porque há muita gente, inclusive no meio movimento espírita, pintando o Vale dos Suicidas como uma punição para os suicidas. Meu Deus, a última coisa que deveria acontecer é o indivíduo ir para o Vale dos Suicidas. Mas ali é o pronto-socorro. O pronto-socorro que significa que o indivíduo que chegou depois de um acidente de automóvel, todo dilacerado, os primeiros socorros que devem ser feitos, mais urgentes, rápidos, para depois se ver o que vai fazer com calma, que cirurgia vai ser feita com calma para a restituição de um braço, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de recomposição de algum órgão interno. Depois, esses procedimentos vão ser analisados, estudados e programados com calma, depois que o paciente já está estabilizado a partir dos socorros que foram dados primeiramente, os primeiros socorros, por isso pronto-socorro, o socorro que tem que ser dado de prontidão, imediatamente, sem muita discussão. Ali estão técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, muito bem preparados para tomar decisões rápidas, urgentes, para depois se ver com calma as melhores medidas para a recuperação do estado de equilíbrio da saúde daquele indivíduo. Mas, inicialmente, os primeiros socorros são dados ali, no Vale dos Suicidas, em que estão protegidos aqueles espíritos, inclusive dos obsessores, daquelas hordas e gangues do mundo espiritual, e ali eles podem esgotar completamente, ou pelo menos a maior parte, dos fluidos vitais. Estão sempre sendo vigiados, acompanhados pelos benfeitores espirituais, por aqueles espíritos nobres lá na colônia Maria de Nazaré. Notemos então que quando se fala em Vale dos Suicidas, há um estremecimento, porque os indivíduos não leram a obra, provavelmente, Memórias de um Suicida. Ou se leram, não entenderam absolutamente nada. Aí está o preconceito. A pessoa ouve dizer, inventa uma história na cabeça, ou não entendeu nada, ou nem leu o livro, começou e parou, e depois inventa da cabeça que o Vale dos Suicidas é a pior coisa que pode acontecer. Não, pior seria ser deixado ao léu, sem nenhuma ajuda, sem nenhum recurso da misericórdia de Deus, dos benfeitores espirituais. O Vale dos Suicidas é o pronto-socorro. A primeira etapa de tratamento desta equipe maravilhosa, chefiada por Maria Santíssima. É isto que o Padre Anselmo esclarece aqui. Ele vai esclarecer ainda a respeito do fluido vital na sequência, do esgotamento deste fluido vital no Vale dos Suicidas. Ele diz assim: daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. Eles desejariam auxiliar e levar imediatamente para a colônia espiritual, mas não há como. É necessário eles primeiro esgotarem para que aquela segunda etapa, digamos, do tratamento, que seria na colônia de Nazaré a primeira etapa, mas constituindo a segunda etapa, se considerarmos o tratamento no Vale dos Suicidas, os primeiros recursos terapêuticos, para que eles consigam se beneficiar daquelas terapêuticas quando chegam na colônia Maria de Nazaré, é necessário passar por esta primeira terapêutica, o esgotamento do fluido vital.
Então não há como eles levarem realmente diretamente para a colônia. O que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada, pois se colocaram na melindrosa situação de que só o tempo poder auxiliá-los. O que a benefício deles podemos tentar, nós o tentamos sem medir sacrifícios. É de quando em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição, onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus, de quem não se lembraram jamais, quando homens, ou seja, quando encarnados. Outra medida é nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício, orações diárias em benefício dos suicidas que estão nos vales, irradiando centelhas, energias benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes superexcitadas, procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Se não se conservassem tão alucinados, sossobrados, ou seja, afundados nos boqueirões, nas valas da desesperança, da funesta descrença em Deus, na qual sempre se comprazeram, perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos, ao cair do crepúsculo, assim como as falas de encorajamento, intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo, pois não devemos olvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam a recordar a infância distante, quando ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel à Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós nos vemos na preocupação de lançar mãos de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. Então, eles primeiro recolhem, lá nas proximidades do cemitério, nas vias públicas, na crosta, portanto, terráquea, recolhem aqueles lanceiros milicianos, aqueles suicidas que já dão alguma condição para eles, porque há uns tão revoltados que nem isso, nem esse benefício os benfeitores conseguem oferecer. Daí estes acabam caindo muitas vezes nas mãos dessas hordas de obsessores. São escravizados, etc. Mas os que já apresentam alguma possibilidade de auxílio, eles são cercados e são levados para o Vale dos Suicidas, onde estão ali já numa dependência, ou digamos pré-dependência, da colônia Maria de Nazaré. Já é, digamos, uma região de domínio da colônia Maria de Nazaré para aquela primeira fase de tratamento, o expurgo, né, do fluido vital, do excesso, pelo menos, do fluido vital, para depois, tão logo seja possível, ficam lá as damas tão nobres com os aparelhos, os telescópios potentes, tão logo verifiquem que realmente esgotaram-se os fluidos, e a gente vai ver na próxima aula que elas também têm esses recursos avançados de percepção, quando realmente o recurso ou o excesso de fluido vital ou a quantidade total de fluido vital foi esgotada, elas já imediatamente selecionam as fichas desses indivíduos, passam já para a direção para que as excursões de resgate sejam realizadas e os indivíduos sejam retirados do vale e levados diretamente para o Hospital Maria de Nazaré. Mas eles precisam aguardar esta primeira providência de esgotamento do fluido vital. Mas continuam orando, tem sessões de oração, de irradiações diárias, todas as tardes ao crepúsculo, em que eles irradiam forças por meio da prece. Kardec, já falamos isso, estuda a eficácia e o mecanismo da prece no capítulo a respeito da prece no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis. Eles irradiam, então, as forças psíquicas por meio das preces e também sugestões mentais para a confiança em Deus, para a resignação, para a tranquilidade. Agora, o problema é que eles estão tão descrentes em Deus, às vezes muito revoltados, tão desesperados, que eles pouco assimilam tanto dos benefícios da prece quanto dessas sugestões mentais.
mas os recursos são oferecidos. Cada um absorverá e aproveitará melhor ou não tão bem, ou quase nada desses recursos, a depender do próprio estado íntimo. E daí, só para encerrarmos, aqui está o comentário, a nota de Camilo. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos tidos como os mais graves, e a gente lembra que entre os mais graves estão aqueles casos de suicídio se jogando em frente de um caminhão ou de um trem, a reencarnações imediatas onde o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de além-túmulo, evitando ao demais grande perda de tempo ao paciente. Veremos então homens deformados, mudos, surdos, débeis mentais, idiotas ou tardos de nascença. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência prematuramente cortada, corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais. Recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida devera ser longa. Ó vós que lerdes essas páginas, quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso assim anormalizado, não pejeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Então, os casos mais graves, em que havia uma enorme quantidade ainda de fluido vital, quando, por exemplo, o indivíduo se suicidou ainda muito jovem e havia um excesso, uma enorme quantidade de fluido vital, ou a depender do tipo de suicídio, nós mencionamos se lançar diante de um trem, por exemplo, não é o único caso, mas por exemplo, nesses casos em que o esgotamento do fluido vital demoraria às vezes muitos anos, décadas, e levaria o indivíduo a uma loucura pelo sofrimento atroz, os benfeitores, por misericórdia, encaminham para uma reencarnação mais rápida, às vezes imediata. Porque daí eles terão uma existência física com um tempo que seria o tempo de completar-se aquela última reencarnação. Se o indivíduo tinha, por exemplo, 15 anos para completar a reencarnação anterior e suicidou-se, essa nova reencarnação provavelmente será de 15 anos apenas de existência física. Para esgotamento é o tempo necessário para, digamos, expungir e eliminar no novo corpo físico os desequilíbrios, as energias mais desequilibradas que estão no perispírito daquele indivíduo. Então, a anormalidade, e aqui nós devemos ter em mente o seguinte, porque hoje em dia há uma questão, uma preocupação, até certo ponto importante, mas que é levada muitas vezes ao exagero, de se evitar 1000 terminologias, porque tudo será ofensivo. Então, é natural que convenhamos que muitos corpos estão em um estado de anormalidade. Toda vez que estamos com o corpo adoecido, por qualquer razão, é um estado anormal. O estado normal seria de equilíbrio, de saúde. O anormal é o de desequilíbrio. Não há nada de ofensivo aí nisto. Ninguém está diminuindo o indivíduo, até porque é o corpo físico que está ali adoecido. O espírito está ainda na condição inferior, porque é natural, estamos ainda em início de evolução, e precisará recuperar-se. E muitas vezes esta recuperação de si, do espírito e do seu corpo espiritual, que sobrevivem à morte física, se dão por meio de um expurgo. Este expurgo se dá no corpo físico. Assim são estas reencarnações destes casos mencionados por Camilo aqui. Nós temos um exemplo, por exemplo, que é conhecido porque é relatado pelos próprios familiares. Isso está em livros, isso está também na internet, em vídeos. Santos Dumont, todos sabemos, desencarnou por meio de suicídio por enforcamento, ao se desesperar quando viu que a sua invenção,
o avião estava sendo usado em guerras para destruição. Não suportou este peso, essa decepção e suicidou-se. Ele mais tarde se reencarna na condição de filho do professor Clóvis Tavares e Hilda Tavares, que eram residentes, a dona Hilda está ainda reencarnada, na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. O nome dele, nesta nova reencarnação, era Carlos, era chamado de Carlinhos. E com pouco tempo de existência física, ele teve uma pequena queda do berço, do carrinho, não me lembro exatamente. E nessa situação que seria normal, não haveria nenhum problema para outra criança, gerou um estado de tetraplegia nele. E a partir daquele dia, até cerca de 14 anos, mais ou menos, aproximadamente, ele permaneceu nesse estado e desencarnou. Era o tempo que faltava para ter sido completada aquela reencarnação que ele extinguiu pelo suicídio, pelo enforcamento. E a razão de ele ter tido esta pequena queda e já ter tido uma consequência tão grave assim, é porque no enforcamento vértebras foram deslocadas e isto impressionou energeticamente o corpo espiritual, que é um corpo com estruturas, moléculas. Este corpo espiritual, o perispírito, que a doutora Hernani Guimarães Andrade chama de modelo organizador biológico, quando foi na próxima reencarnação modelar a nova forma física, o novo corpo físico, na modelação da região da coluna, imprimiu aquela fragilidade exatamente na mesma área em que o perispírito estava danificado. Então aquela fragilidade foi o suficiente para que numa pequena queda a coluna ali, aquelas vértebras, aquelas estruturas se rompessem. Então foi um caso em que depois daquele período de poucos anos de existência física, desencarnando agora por morte natural, uma consequência do problema dele, ele retornasse ao mundo espiritual já sem aquele desequilíbrio no perispírito. Então a gente vê aí um caso prático, um exemplo daquilo que Camilo menciona. E, importantíssimo, ele diz, quando estivermos andando pelas ruas, encontrarmos em qualquer lugar pessoas que estejam com certas anormalidades do corpo físico, certos problemas, que nós possamos imaginar talvez que sejam casos de suicidas reencarnados, não é que vamos dar pechas a um suicida. Tudo é intenção. Pode ser que não seja um suicida, mas pode ser que seja. Podemos imaginar que seja um suicida pelas características do quadro. E imaginando que seja um suicida, nós então podemos orar. Ele diz aqui, oremos na presença do indivíduo. É claro que não vamos falar assim, olha, vou orar por você, meu irmão, porque eu imagino que você seja um suicida reencarnado. Não tem sentido isso. Mas, porque ele diz orar na presença? Podemos orar à distância? Sim. Mas se estivermos passando na rua e verificarmos, nós podemos parar a nossa marcha, encostar em algum lugar discretamente, como não quiséssemos nada. Já se temos um celular, fingir que estamos olhando ali alguma coisa, com cuidado, porque hoje é muito comum as pessoas assaltarem-nos nas vias públicas para tomar os nossos celulares, mas pararmos ali discretamente, nos concentrarmos, mesmo que estejamos de olhos abertos, mentalizando aquela pessoa e orarmos por ela. Porque na presença, próximos, podemos orar à distância, sim, mas primeiro porque nós não sabemos o nome da pessoa, enfim, é mais fácil visualizando-a. Segundo, porque o nosso fluido vital chegará mais diretamente, mais rapidamente àquele indivíduo. A nossa prece ali, próxima à pessoa, funcionará como um passe, com uma doação muito mais direta do nosso fluido vital e aliviará os sintomas que experimentam estes irmãos. É como num caso da Revista Espírita, que, se não me engano, Allan Kardec inseriu
livro Céu e Inferno, na segunda parte, também, de um espírito que, numa comunicação, pediu que o médium fosse até o cemitério e orasse por ele lá diante do seu jazigo. E o médium falou assim, mas o espírito está por toda parte, eu oro de casa mesmo. E orou, com unção, etc. Na reunião seguinte, o espírito explicou, repetiu, eu agradeço a prece, mas peço que você vá até o cemitério diante do meu jazigo, ore ali. O médium estranhou e daí um benfeitor deu uma comunicação esclarecendo. O espírito não sabe explicar a razão, mas a razão vamos dar agora. É porque indo o médium ou qualquer pessoa orando diante do jazigo, ali a irradiação do fluido vital se dará de uma maneira muito mais direta e, portanto, efetiva. É muito mais rápido o efeito. E daí o médium foi, orou, porque o espírito ainda não conseguia sair daquela região do cemitério. Na semana seguinte, o espírito se comunicou novamente e disse, agradeço muito o seu esforço de ir até o cemitério e orar ali. A irradiação sua foi tão potente que eu consegui me desvincular do corpo físico. E agora eu estou livre. Estou sendo auxiliado pelos benfeitores. Aí está estes ensinamentos, essas lições que nós aprendemos com a doutrina espírita. Até aqui alguma dúvida, pergunta, algum comentário? Então vamos para a nossa prece final.